Aquela hora eu tinha falado o nome da desembargadora, que é Gilda Maria Dias Carrapatoso, e agora eu vou falar a citação dela porque eu quero explicar a falta de coerência no argumento dela. A citação dela sobre a proibição do filme na época no Rio de Janeiro foi o seguinte: não se pode admitir, em nome da liberdade de expressão, cenas de extrema violência física e moral, inclusive utilizando recém-natos, sejam levadas ao grande público, vez que podem provocar reações adversas, às vezes em cadeia, em pessoas sem equilíbrio emocional e psíquico adequado para suportar tais evidências de desumanidade. Tá, vamos começar pelas cenas de extrema violência física e moral. Se eles proibiram um filme sérvio por cenas de extrema violência física e moral, por que a mesma regra não se aplicou a todos os filmes da série Jogos Mortais, ao Albergue tanto 1 quanto 2? Inclusive um filme foi lançado recentemente também no Brasil, chamado Doce Vingança, que inclusive é refilmagem de um filme cult da década de 70 chamado A Vingança de Jennifer, que na história do filme, uma escritora ela é estuprada por 5 homens de todas as formas possíveis e depois ela faz uma vingança com as próprias mãos. E o filme, eu não assisti o filme, o que eu descrevi aqui sobre o filme é sobre o que eu já li em todas as críticas e descrições sobre o filme na internet, pelo que eu vi no trailer do filme também. E conversei com gente também que assistiu o filme, disse que é super forte, contém cenas de violência sexual e não só sexual, mas como todo tipo de violência muito fortes no filme. E por que a lei, essa regra também de não poder permitir filmes com cenas de extrema violência física e moral também não se adequou a ele? Por que só se adequou ao filme sérvio? Porque o filme sérvio foi passado em festivais ao redor do mundo e fez muito alarde. Porque esses políticos e essas pessoas com poderes judiciais, elas ouviram falar que o filme era muito violento e resolveram proibir no Brasil sem assistir o filme. Mas o problema é justamente isso. Essas pessoas que fazem proibição, fazem objeção a alguma obra de arte, o exemplo da Igreja Católica com o Código da Vinci, o exemplo da mesma Igreja Católica com um filme chamado A Bússola de Ouro, só porque o filme foi baseado num livro cujo escritor é assumidamente ateu. O livro, na verdade, ele se passa numa realidade paralela em que a igreja, o poder religioso domina o conhecimento. Na realidade, a igreja... Que era o que acontecia até pouco tempo atrás. Isso, a igreja se sentiu ofendida com isso, então não queria que fosse exibido o filme, porque falava que o filme era totalmente anticristão e tal. Mas a gente não vai falar sobre esse filme. Eu só queria dar o exemplo de que sempre que há essas objeções, dá muita notícia na mídia. Muita notícia na mídia. Justamente por isso que a gente está fazendo essa semana de discussão sobre esse tema. Eles estão fazendo as pessoas que eles justamente queriam que não visse o filme, procurar o filme. Porque se uma pessoa lá na internet que um filme foi proibido no país, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é entrar no Google, colocar o nome do filme e procurar saber sobre o filme e, se possível, baixar o filme para assistir. Então, não tem lógica uma situação dessa. Outra coisa que eu queria falar que não tem... Ou seja, evitar de assistir o filme, ninguém vai evitar. Não vai adiantar nada. Outra coisa que eu queria falar sobre o filme também, sobre a citação da desembargadora, sobre a parte que ela falou que existem pessoas sem equilíbrio emocional e psíquico adequado para assistir um filme como esse. Gente, não tem como a gente proibir obras de arte pensando no desequilíbrio emocional e psíquico de outras pessoas. Vamos colocar um exemplo. Se a gente fosse usar isso para todos os filmes que existem, todos os filmes do David Cronenberg, para quem não sabe, é o diretor que dirigiu filmes como Scanners, Videodrome, A Mosca, deveriam ser retirados da locadora. Obras-primas do cinema, como Laranja Mecânica, do Kubrick. Eu ia comentar ontem, esqueci
do Laranja Mecânica. o Taxi Driver do Scorsese também deviam ser proibidos. Porque, vamos supor o Laranja Mecânica. Tem cena de estupro explícito. Cena de estupro, cena de violência extrema. Quem que vai me garantir que uma pessoa que não tem equilíbrio emocional e psíquico adequado não vai assistir o Laranja Mecânica e não vai querer formar uma gangue para fazer a mesma coisa que a gangue do Alex faz no filme? Então, não tem cabimento nos argumentos desse. Fora que até Crepúsculo. Quem que me garante que uma pessoa sem equilíbrio emocional e psíquico adequado não vai assistir Crepúsculo e achar que é um vampiro, jogar purpurina no corpo para falar que tá brilhando no sol, vampiro entre aspas. E eu só tô criticando os vampiros do Crepúsculo porque eu assisti Crepúsculo. Você gosta? Não. Pra mim os 3 filmes que eu assisti, que é o Crepúsculo, Lua Nova não, Crepúsculo, Lua Nova e Eclipse. Eclipse. A saga Crepúsculo, entre aspas, saga entre aspas, porque o filme começa de um jeito e no terceiro filme termina do mesmo jeito. Não tem desenvolvimento de personagem, desenvolvimento de enredo e de situações diferentes, nada. Pra mim, os 3 filmes é a mesma porcaria. Filme, né, que eu vi. Eu tô criticando os filmes porque eu assisti aos filmes. Eu não estou criticando os livros porque eu não li os livros. Mas quem que me garante que uma pessoa que assistiu o filme vai achar que é um vampiro e vai começar a entrar ali no cerrado, matar um viado e chupar o sangue do viado? Porque os vampiros do Crepúsculo, eles não tomam sangue humano. Eles são vegetarianos, eles não tomam sangue humano, eles tomam sangue de animais. Eles são vegetarianos. Então, gente, o que eu quero dizer é que sempre vão existir pessoas que vão se influenciar por coisas que o resto da humanidade que pro resto da humanidade é totalmente inofensivo. Então, isso não é um tipo de argumento que a gente utiliza. Quem que me garante que uma pessoa que assistir o Albergue não vai querer começar a matar pessoas por diversão e querer fazer disso um comércio? Sabe? Não tem lógica. Aliás, isso já existe, né? Isso não já é por causa do filme. Isso, porque, pra quem não sabe, o enredo do Albergue foi baseado em fatos reais. O diretor do filme estava fazendo pesquisa na internet, tempos antes dele ter a ideia de fazer o filme, e ele realmente achou um comércio do estilo que tem no filme, de raptar pessoas e torturar a pessoa por diversão. Você paga pra torturar a pessoa. Outra coisa, gente, eu não assisti o filme. Claro! Ninguém assistiu o filme, foi proibido. Justamente, mas se eu quisesse ter baixado da internet, eu poderia ter baixado e assistido o filme, mas eu resolvi não fazer isso. Até porque, assim, pessoal, existem filmes que eu ouço falar alguma coisa sobre o filme que eu, pra mim mesmo, resolvo que eu não vou assistir o filme porque não me interessa. E esse é um desses filmes. Eu me sinto mal quando eu vejo qualquer cena assim, de estupro em qualquer filme. Eu me sinto muito mal. Eu não gosto de assistir filme que tem cena de estupro. Eu adoro o cinema de terror, aliás é meu gênero favorito, mas quando qualquer tipo de violência sexual, pra mim, eu não me interessa. É porque você não gosta e decide não assistir por sua própria escolha. Por minha própria escolha. Não é porque a Justiça Federal do nosso país decidiu que eu não deveria assistir. Todo mundo não gosta de Todas as críticas que eu li do filme, de pessoal que assistiu o filme, lógico, todas as descrições do filme, ou mesmo não crítica, todas as opiniões que eu li, o que eu ouvi sobre o filme, de gente que assistiu o filme, todos eles falaram que o filme não faz apologia à violência sexual, qualquer tipo de violência, e nem à pedofilia. Muito pelo contrário, o filme usa essas cenas para mostrar justamente... Essas cenas estão no filme, de acordo com pessoas que assistiram o filme, para mostrar a barbárie, a total falta a total desumanidade dessas situações. A falta de humanidade, a desumanidade. E para eu fechar o vídeo, terminar a discussão para depois fazer o fechamento do vídeo,
Eu queria só assim, falar de outro caso real, um caso real sobre a revista Hustler, lá, uma revista pornográfica que eu não sei se ela é vendida no Brasil, mas nos Estados Unidos ela é vendida, e foi criada pelo empresário chamado Larry Flint. E houve uma época em que políticos estadunidenses queriam acabar com a revista, queriam que a revista não fosse comercializada. Esse empresário, Larry Flint, ele tinha um advogado chamado Alan Isaacman. Inclusive tem até o filme sobre essa ocorrência, chama O Povo contra Larry Flint, que é, pra mim, um dos melhores filmes da década de 90. É com Woody Harrison, com Edward Norton, com a Courtney Love. Eu odeio essa mulher. Mas ela atua muito bem. Em um dos julgamentos que estava ocorrendo lá na época sobre a proibição da revista ou não, esse advogado do Larry Flint, o Alan Isaacman, eu vou ler uma citação dele agora que se aplica justamente a essa situação nossa, que é a seguinte: eu gosto de viver num país no qual eu possa pegar a revista Hustler, lê-la se quiser, ou atirá-la no lixo se eu acho que ali é seu lugar. Ou seja, gente, a nossa justiça, o nosso governo não pode decidir para a população o que a população deve fazer ou não, o que a população tem que assistir ou não, que obra de arte a população deve apreciar ou não. A gente tem que fazer isso por nós mesmos. A gente tem que ter a liberdade de conhecer uma obra de arte, interpretá-la, formar uma conclusão só nossa e aproveitar alguma coisa dela ou não. No final, resumindo, o que eu quero dizer? É que esse tipo de situação do governo proibir um filme no nosso país, proibir a população de poder assistir um filme ou não, de ter o direito de assistir um filme ou não, proibir a população de questionar, de proibir a população de discernir, de criticar, de pensar. Ele está proibindo a gente de interpretar o filme, de assistir e formar uma opinião só nossa. E isso é impedir a população de evoluir intelectualmente. É tratar a população como pessoas incapazes de formar uma opinião própria, de saber discernir o que é produtivo do que não é produtivo. E eu acho que a população brasileira tem capacidade de fazer isso. Eu passei minha ideia, eu espero que todo mundo tenha entendido. Não quero que todo mundo concorde com o que eu falei aqui, senão eu estaria tendo a mesma posição do nosso governo. Eu acho que todo mundo deveria ouvir, interpretar e formar a sua própria opinião. Todo mundo tem direito de fazer isso. Se vocês acham que foi válido, ótimo. Se acham que não foi válido, ótimo também, porque vocês também vão ter suas próprias opiniões, seus próprios argumentos. Amanhã o vídeo vai ser com a Dani é responsável por quarta-feira, e eu espero que todo mundo tenha aproveitado um pouquinho. E foi isso que eu queria dizer tudo ontem. Então, hasta amanhã.